Buracos negros destruindo estrelas enormes. Pulsares girando em velocidades incríveis e emitindo poderosos feixes de energia. Nebulosas coloridas com fogos de artifício de estrelas recém-nascidas. Galáxias de todas as cores e tamanhos possíveis. Tudo isso é encontrado no nosso universo. Mas não é infinito, tem um limite, uma parede literal. E além disso, existe um nada absoluto. Agora, vamos fazer uma jornada até essa divisória. Mas antes de mais nada, nosso universo é como uma enorme boneca russa. Se você abrir uma, a outra menor dentro. É uma galáxia. Dentro dela está uma boneca ainda menor. Esse é o nosso sistema solar. E a menor boneca de todas é a Terra. Cada uma dessas bonecas tem limites que vamos ultrapassar. Para isso, precisaremos de uma nave espacial. E das grandes. Ela também deve ser capaz de se mover 100 vezes mais rápido do que a velocidade da luz. Você sobe a bordo e liga os motores. 100 km acima do nível do mar é nosso primeiro limite. Isso é 10 vezes mais alto do que voam os aviões de passageiros. Esse ponto é denominado linha de Kármán, que separa a atmosfera terrestre do espaço sideral. Agora voamos mais longe, até a borda do nosso sistema solar. Ligamos os hiperpropulsores e passamos por Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Percorremos uma distância de 100 unidades astronômicas. Uma delas é a distância da Terra ao Sol. E aqui está o limite de nosso sistema solar, a heliosfera. Aqui, a velocidade do vento solar diminui rapidamente. Primeiro cai de 1 milhão de quilômetros por hora para a velocidade do som. Então há uma camada chamada heliopausa. É aqui que o vento quase desaparece. E então nossa nave experimenta uma onda de proa. É aqui que sentimos a força do vento interestelar, que colide com a fronteira do nosso sistema solar. Ao passar por esse limite, você se encontrará no escuro do espaço interestelar. E aqui, pode encontrar 2 objetos de fabricação humana que fizeram essa viagem pela primeira vez na história: a Voyager 1 e a Voyager 2. A Voyager 1 cruzou essa fronteira em 2004. A Voyager 2 fez isso em 2007. Essas ondas espaciais descobriram que a heliosfera não é uma bola perfeita ao redor do Sol. Seu limite está a 10 UAs, mais perto da estrela do que o norte. Então, estamos nos movendo no espaço interestelar e em breve nos aproximaremos de uma parede de pedra ao redor de nosso sistema solar, 200 mil UAs adiante, e chegamos lá. Essa parede de rocha é a nuvem de Oort. Na verdade, é uma pilha de asteroides que cerca o nosso mundo. Os cientistas especulam que a nuvem de Oort pode ser a fonte de cometas e meteoritos que caem na Terra. Mas estes são tão esparsos que facilmente voamos entre eles. Agora, estamos na escuridão completa. A Via Láctea tem cerca de 106 mil anos-luz de largura. Em um foguete convencional, levaria bilhões de anos para voar nessa distância. Mas você acelera ao máximo e voa com maestria pelas estrelas e planetas, como se estivesse em uma pista de corrida. E em poucos minutos, está no limite de nossa galáxia. Não há mais vento interestelar. Tudo o que vê são pontos brilhantes em algum lugar à distância. Esses pontos são galáxias enormes. Precisamos olhar um mapa para fazer uma rota até a borda de todo o nosso universo. Você está aqui, perto da galáxia Via Láctea, que é a parte de um aglomerado de galáxias chamado superaglomerado Laniakea. Mas mesmo essa coisa enorme é como uma ruazinha em uma cidade grande. Aproximando o zoom, encontramos o superaglomerado Hydra Centauro. Milhares de galáxias no mapa parecem pequenos pontos. Zoom máximo. Esse é todo o universo observável. Nós pensamos que era infinito, mas podemos ter a prova de que tem um limite. Está aqui, a 10 bilhões de anos-luz de distância de nossa casa. Mesmo se você viajar na velocidade da luz, uma viagem levaria o dobro do tempo que nosso planeta inteiro existiu. Durante esse tempo, o Sol desaparecerá ou explodirá como uma supernova, destruindo todo o nosso sistema solar. E se você puder viver tanto tempo e depois voltar para casa, verá que nossa galáxia não existe mais. Há muito ela colidiu com a galáxia de Andrômeda e se fundiu em um grande corpo cósmico. Felizmente, sua nave é capaz de distorcer o espaço-tempo de modo que essa jornada levará literalmente alguns segundos. Bum! Parabéns! Você chegou ao seu destino, o supervazio de Eridano. Alguns cientistas acreditam que essa localização é a evidência de colisões de nosso universo
com algo grande o suficiente para deixar uma cicatriz tão grande. O supervazio de Eridano é um espaço vazio e frio com 1 bilhão de anos-luz de largura. Se você pensar nesse vazio como uma xícara, caberiam nela pelo menos 10.000 galáxias. E apareceu após um acidente de proporções gigantescas. O objeto que caiu em nosso universo foi outro universo. Sim, outros universos podem realmente existir. Imagine que todo o nosso universo é uma enorme bolha que contém todos os aglomerados de galáxias no universo observável. Pode haver um número infinito dessas bolhas. Elas poderiam ter nascido durante o Big Bang. Esses universos podem ser diferentes do nosso e ter outras galáxias e nebulosas. Mas essas bolhas também podem ser universos paralelos. Isso significa que, se você escolhesse cereal em vez de aveia pela manhã, em outro universo, seu irmão gêmeo optaria pela aveia. Cada escolha que você fez na vida teve consequências completamente diferentes em um universo paralelo. E porque o número e as escolhas são infinitas, há toda uma infinidade de universos paralelos. Portanto, como uma bolha normal, nosso universo tem uma parede que está perto do supervazio de Eridano. Há muito tempo, outra bolha passou pela nossa. À medida que uma se aproximava da outra, campos gravitacionais começaram a interagir. Nossa parede limite começou a se deformar e a puxar em direção ao outro universo. A mesma coisa aconteceu do outro lado. Então, as paredes de nossos universos entraram em contato. Mas à medida que essas bolhas se moviam, sua conexão começou a se quebrar. E o outro universo acabou de rasgar um grande pedaço do nosso. Um vazio frio formado no ponto de colisão. E esse é o supervazio de Eridano. O problema é que o universo parece o mesmo para o observador, independentemente do ponto de vista. Por exemplo, imagine uma bola de basquete suspensa no ar. Agora, se colocarmos uma formiga nela e lhe dissermos para encontrar a borda dessa bola, ela começará a correr em volta, fazendo um número infinito de círculos. Mas a paisagem ao redor da formiga não mudará. Tudo o que ela verá é um horizonte arredondado. Isso porque a bola permanece a mesma de qualquer ponto de vista. A mesma coisa acontece conosco quando tentamos encontrar a borda de nosso universo. Tudo porque imaginamos o mundo em um espaço tridimensional e nossa visão é limitada. Por exemplo, você vê um quadrado comum em um espaço bidimensional. Mas se adicionar profundidade e mudar o ponto de vista, voilá, é um cubo. Se pudéssemos ver um universo em um espaço quadridimensional, um quadrado poderia ser algo completamente diferente. Mas talvez possamos deixar nossa bolha doméstica. A chave para viajar para outro universo pode estar dentro de um buraco negro. Um buraco negro é um dos objetos mais misteriosos do universo. Ele é tão pesado que distorce não apenas o espaço, mas também o tempo. É como colocar uma pedra pesada em uma rede. Esta vai ceder, e quanto mais perto você chegar da pedra, mais forte será a curvatura. Uma vez que está no campo gravitacional de um buraco negro, você não pode mais sair dele. Ainda não sabemos o que realmente pode estar no coração de um buraco negro. Alguns cientistas especulam que buracos brancos também existam. Teoricamente, deveriam nascer junto com os negros, exceto pela cor. Os brancos são exatamente o oposto dos buracos negros. Nada pode chegar perto de um branco. No momento, não há dados sobre eles, mas a teoria da relatividade geral sugere que existam. Também há a teoria de que um buraco negro pode ser uma passagem para outro universo. Quando você entra em um deles, pode sair do outro lado através do horizonte de eventos do buraco branco. Assim, ultrapassa a fronteira dos universos e se encontra em um mundo completamente diferente. Mas podemos ter provas de que existe um buraco branco. Em 2006, os cientistas descobriram uma explosão incomum de energia em algum lugar a 1,6 bilhão de anos-luz de distância da Terra. Essa explosão foi única. Não parecia uma de supernova ou mesmo a fusão de dois buracos negros. Alguns astrônomos acreditam que foi o nascimento de um buraco branco. Mas, porque era instável, foi destruído quase que imediatamente. Esse processo foi uma reminiscência do nascimento de todo o nosso universo, o Big Bang. Assim, os cientistas o chamaram de Little Bang. Você está viajando pelas profundezas do espaço sideral, circulando estrelas e galáxias inteiras. Uau! Parece que esta nebulosa multicolorida logo entrará em colapso sob seu próprio peso e explodirá como uma supernova. Agora vamos circundar cuidadosamente este buraco negro. Tente não ser pego pelo campo gravitacional dele, ou ele vai engoli-lo como um monstro espacial. Espere.
O que é aquela estrutura estranha ali? É uma muralha brilhante. E se você olhar de perto, cada ponto brilhante é uma galáxia inteira. Esse paredão tem cerca de 100 mil dessas galáxias. A Via Láctea tem 100 bilhões de estrelas. Então, esta muralha contém um quatrilhão, que é 10 seguido por 15 zeros, de estrelas como o nosso Sol. Essa estrutura gigante é chamada de Muralha do Polo Sul e está localizada a cerca de 500 milhões de anos-luz da Terra. Em comparação, a estrela mais perto de nossa casa é Próxima Centauri, a aproximadamente 4,2 anos-luz de distância. Os foguetes podem percorrer essa distância em cerca de 73 mil anos. Portanto, a jornada para a Muralha do Polo Sul pode levar mais tempo do que nosso sistema solar existe. E ela é simplesmente gigantesca, mesmo em escala cósmica. Possui cerca de 1,37 bilhão de anos-luz de comprimento. Para dar uma ideia disso, a largura da Via Láctea é de apenas 100 mil anos-luz. Mas você não consegue ver o paredão mesmo com o telescópio mais poderoso, porque a própria Via Láctea obstrui a visão. Ela é tão brilhante que esconde a região. É como tentar olhar para o céu estrelado de uma metrópole. A poluição luminosa não vai deixar. Os cientistas conseguiram detectar esta muralha galáctica, medindo o desvio para o vermelho. Sabemos que todos os objetos no universo estão se movendo. Eles se espalharam dos outros como resultado do Big Bang, que aconteceu há bilhões de anos. E quando as galáxias se movem, suas ondas de luz mudam ligeiramente. Ao medir essa alteração, podemos entender o que é o objeto e como ele se desloca. E essa muralha nem é a maior do nosso universo, e sim a Grande Hércules Corona Boreal, uma superestrutura plana, gigante, com cerca de 10 bilhões de anos-luz de largura. Isso é cerca de 10% de todo o universo observável. Trata-se de um aglomerado de galáxias e conseguimos detectar essa estrutura gigante por rajadas de raios gama. É o evento eletromagnético mais brilhante do universo. Você pode até vê-lo nos confins dele. Essas explosões são um evento muito raro. Na Via Láctea, por exemplo, isso acontece uma vez a cada poucos milhões de anos. Se notarmos muitas delas em um curto espaço de tempo no mesmo local, significa que existem muitos objetos como a Via Láctea lá. Então, há muitas galáxias por aí. Outra estrutura gigante incomum no universo é o Grande Grupo de Quásares, com cerca de 4 bilhões de anos-luz de diâmetro. Portanto, é preciso um fóton de luz de quase o mesmo tempo que o nosso planeta existe, apenas para ir de um lado da estrutura para o outro. E se você colocar o Grande Grupo de Quásares na escala, ele seria 6,1 bilhões de vezes mais pesado que o nosso Sol. Os cientistas descobriram que existem pelo menos 73 deles nessa estrutura. Estes são alguns dos objetos mais incomuns do universo. São os núcleos ativos das galáxias. No centro de um quasar há um buraco negro supermassivo. Um gigante devora a matéria ao seu redor. Uma força bárbara de gravidade torce a matéria ao redor do buraco negro, formando um disco, que é a fonte da radiação mais forte que existe. Em comparação, a de um único quasar é dezenas ou centenas de vezes mais forte do que a de todas as estrelas da nossa galáxia juntas. Por causa de uma radiação tão forte, podemos detectar quásares mesmo a distâncias muito longas. É por isso que eles também são chamados de faróis do universo, e são usados pelos cientistas para estudar o universo e o movimento dentro dele. Um dos mais distantes de nós está a cerca de 13,1 bilhões de anos-luz de distância. Isso o torna um dos objetos mais antigos do universo. Ele surgiu cerca de 690 milhões de anos após o Big Bang e é quase 3 vezes mais velho que o nosso sistema solar. Além disso, ainda tem um brilho extremo, cerca de 4,14 zeros vezes mais brilhante que o Sol. Os cientistas explicam que no centro do gigante fica um buraco negro supermassivo, 800 milhões de vezes mais pesado que o Sol. Todas essas estruturas gigantes são apenas blocos de construção do nosso universo. Veja, este é o nosso sistema solar. Agora, diminua um pouco o zoom. É aqui que nossa estrela natal fica na Via Láctea. Reduza novamente. Aqui está um grupo local de galáxias, assim como todos estes pontos brilhantes. Esta é Andrômeda, e esta é a galáxia do Triângulo. E mais algumas dezenas de outras galáxias ligeiramente menores. Elas estão todas gravitacionalmente conectadas. O tamanho da estrutura é de cerca de 10 milhões de anos-luz. Isso é 100 vezes a largura da Via Láctea. Diminua o zoom, por favor. Este é o superaglomerado de Virgem, 20 vezes maior que o grupo local. Há cerca de 30 mil galáxias diferentes,
e a massa da coisa toda é de cerca de 1,15 zeros de massas solares. Reduza o zoom novamente. Laniakea. Essa estrutura é quase 3 vezes maior. Inclui o superaglomerado de Virgem e outros menores. São cerca de 100 mil galáxias aqui. Mas ainda não acabou. Diminua mais um pouco. Aqui está o complexo do superaglomerado Peixes-Baleia. Uma estrutura galáctea gigante com aproximadamente 60 aglomerados de galáxias. Portanto, há mais delas nele do que grãos de areia no deserto. Você sabe o que fazer. Menos um. Ufa, este é o universo observável. São mais de 500 bilhões de galáxias. E as estrelas? Bem, existem cerca de 1 bilhão de trilhões delas. O universo observável tem sua própria estrutura. Aglomerados de galáxias formam cadeias e muralhas, como você já viu. Mas esses fios são separados por imensas regiões de vazio absoluto, as áreas chamadas de vazios. Nesses lugares não existe matéria alguma, há menos moléculas neles do que em uma sala vazia. Um desses vazios tem uma reputação muito mística. É o supervazio de Eridano, ou ponto frio. Ele surgiu apenas 380 mil anos após o Big Bang. Tem quase 1 bilhão de anos-luz de largura e pode conter centenas ou milhares de galáxias com trilhões de estrelas. Alguns cientistas acreditam que pode ter sido o resultado da maior colisão de todos os tempos, envolvendo universos. Existe uma teoria de que o nosso é uma espécie de bolha, uma enorme esfera que contém todas essas muralhas e cadeias de galáxias. Agora, imagine que há um número infinito dessas bolhas. Podem ser mundos paralelos ou universos diferentes. Muitos anos atrás, uma delas chegou perto da bolha do nosso universo. As paredes se tocaram e os dois universos se conectaram por um tempo, como 2 gotas de água se juntando, mas o outro continuou se movendo. A área onde as bolhas se uniram ficou cada vez mais fina até que essa conexão se rompeu e elas se separaram uma da outra. Neste ponto, o segundo universo arrancou parte do material da nossa bolha. Todas aquelas galáxias que costumavam preencher o supervazio de Eridano acabaram em um universo paralelo. Os cientistas supuseram que poderíamos viajar através de outras bolhas. Voar até a suposta muralha do nosso universo levaria uma eternidade e demoraria ainda mais para viajar pelo espaço interuniversal. Então, temos que usar portais ou buracos de minhoca. Aqui está como funciona. Imagine um pedaço de papel com o ponto A de um lado e o B do outro. Em vez de percorrer toda a folha de papel, apenas a dobramos, de modo que o ponto A fique logo acima do ponto B. Tudo o que resta é fazer um pequeno buraco, e a viagem leva apenas alguns instantes. Alguns cientistas acreditam que esses atalhos pelos universos ficam dentro de buracos negros. Mas como sobreviver caindo em um deles? É preciso apenas escolher um que seja grande o suficiente. Tudo se resume à gravidade. Imagine que você está caindo em um buraco negro agora. Quanto mais perto chega dele, mais força ele exerce, e se intensifica a cada centímetro. Em um ponto, a força gravitacional que afeta a sua cabeça é muito mais forte do que nos pés. Então você se transforma em espaguete. Mas, se escolher um buraco negro supermassivo como os dos centros das galáxias, a força gravitacional aumenta gradualmente. Eles podem ser milhões de vezes mais pesados que o Sol e muito maiores. Mas a força gravitacional na sua cabeça e em seus pés será quase igual. E você ainda se sentirá confortável. Quem sabe, talvez, se conseguir sobreviver a uma queda em um buraco negro tão grande, você se encontre em um universo completamente diferente, onde diferentes leis da física se aplicam, mas até agora, isso é apenas uma teoria. Há 13,8 bilhões de anos, uma explosão misteriosa aconteceu no espaço. Era o caos, a época em que as estrelas, planetas, asteroides, o resto dos corpos espaciais e galáxias nasceram. Era o Big Bang, uma teoria que todos conhecemos. Mas ninguém sabe ao certo o que aconteceu, de onde veio o universo e o que existia antes. Alguns até pensam que ele passou por um ciclo em que se contraiu e se expandiu várias vezes. Em 1991, um cosmologista da Universidade de Stanford, chamado Andrei Linde, apresentou um artigo com a ideia principal de que havia a possibilidade de o universo ter sido criado em um laboratório. A teoria dizia que havia uma chance de uma civilização avançada em algum lugar ter criado nosso universo. Ela criou um cosmos inteiramente novo, que mais tarde evoluiu para seus próprios planetas, estrelas e formas inteligentes de vida. 30 anos depois, muitos cientistas levam essa teoria muito a sério. Eles até começaram a falar sobre coisas que nós, como civilização, podemos fazer para chegar a um nível tão avançado.
A teoria diz que essa civilização evoluída decidiu adicionar a tecnologia que ajudou a criar um novo universo do nada. Isso aconteceu por meio de tunelamento quântico. Isso é quando um átomo pode aparecer do lado oposto de alguma barreira, mesmo que seja impossível, considerando as leis da física de nosso mundo. Tipo, se você quer passar por um muro alto, mas não consegue fazer isso com escadas ou dando a volta por algum lugar. Imagine que pode simplesmente passar por ele como um fantasma. No nosso mundo, isso não é possível. Mas um povo mais avançado talvez seja capaz disso, além de descobrir como poderia criar novos universos. Agora mesmo, na escala cósmica, poderíamos ser uma civilização classe C. Não sabemos como recriar algumas coisas, como as condições da Terra para quando nossa estrela central, o Sol, se extinguir. Se conseguirmos nos tornar uma classe B, aprenderemos a ajustar as medidas para ser independentes dele. Isso significa que poderemos aprender a viver mesmo sem ele. E se subirmos de nível e nos tornarmos classe A, poderemos recriar as condições cósmicas e produzir nosso próprio cosmos em laboratório. Pensamos no mundo em que vivemos por meio de 3 dimensões de espaço: leste-oeste, norte-sul e em cima e embaixo. Também existe uma dimensão de tempo, o que significa que podemos distinguir o passado do futuro. Uma quinta representaria mais uma extra do espaço. A hipótese da existência dela foi mencionada pela primeira vez na década de 1920 e foi inspirada na teoria da gravidade de Albert Einstein, que disse que o espaço-tempo é deformado por matéria e energia. Não conseguimos perceber essas 4 dimensões, mas vemos como um objeto se move e atribuímos isso à gravidade. E talvez haja alguma outra força, como a eletromagnética, que é mais de 1000 vezes mais forte do que a gravidade, que poderia explicar as coisas que acontecem nessa dimensão extra. A quinta é curvada de uma maneira que não conseguimos ver, mas a ideia sobre ela foi mencionada em uma teoria das cordas, que considera o universo como cordas realmente pequenas de massa e energia, não como partículas. E vibram em um espaço-tempo de 10 dimensões, considerando que 6 são enroladas e bem menores do que um único átomo. Isso levou a imagem do universo como uma ilha 3D que flutua em um espaço-tempo de 10 dimensões. Além disso, a quinta pode ser uma explicação excelente para nos dizer mais sobre a matéria escura, que é a coisa invisível com massa, mas não podemos vê-la, e ela não é capaz de interagir com a matéria comum. Ela é 85% de toda a matéria no nosso universo, que não pode ficar parado, está constantemente em movimento, contraindo ou expandindo. Costumávamos pensar que havia 100 bilhões de galáxias, mas descobrimos que são mais de 1 trilhão. Elas estão se afastando umas das outras. É isso que significa quando os cientistas dizem que o universo está se expandindo o tempo todo. E há vazios entre as galáxias que às vezes se estendem por milhões e milhões de anos-luz. Mas esses espaços podem conter muito mais matéria do que nelas. Ainda assim, as estrelas geralmente não podem ser formadas ali, porque a matéria entre essas áreas tem densidade mais baixa. Mas ainda existem muitas das chamadas de intergalácticas. Um bom exemplo é o aglomerado de galáxias de Virgem. 10% deles são estrelas intergalácticas. Não sabemos exatamente como chegaram lá, mas existem 2 maneiras possíveis. Uma, elas podem colidir, fundir-se ou passar perto de outra galáxia que pode expulsá-la de sua galáxia-mãe. Opção número 2. Um buraco negro supermassivo pode acelerar uma estrela a velocidades muito altas se houver um encontro próximo, o que pode, novamente, fazer uma estrela ser expulsa de sua galáxia-mãe. Se você tivesse um ímã gigantesco, poderia até mesmo puxar algo dos arredores de um buraco negro. Isso é possível se o campo magnético próximo a um buraco negro supermassivo for tão forte quanto o de um comum. Mas não funciona se estivermos falando de materiais que já estão além do horizonte de eventos dele. Esse é um local com uma força gravitacional muito forte. Nem mesmo a luz consegue escapar. Você precisaria acelerar este material até a velocidade da luz, pelo menos, para fugir. Para isso, necessitaria de uma quantidade infinita de energia. Porém, um ímã pode ajudar se algo está indo em direção ao buraco negro, mas ainda não conseguiu entrar. Quando alguém menciona um deles, você pode imaginar um vazio gigante no espaço. Mas a Via Láctea provavelmente contém milhares de buracos negros menores que flutuam ao redor da galáxia. Quando uma estrela chega ao fim, ela se destrói em uma explosão de supernova, que é um cataclismo de energia.
Nesse caso, as densidades no núcleo atingirão um estado intenso o suficiente para que nada possa escapar. Ao mesmo tempo, a maior parte explode para fora, mas uma parte entra em colapso para dentro, criando um buraco negro. Quanto maior for a estrela, maior será o buraco, que então engole tudo que vier em seu caminho, incluindo outras estrelas também. No momento em que uma é sugada, é destruída por causa da forte gravidade dentro do buraco negro. Algumas das partes dela caem nele, enquanto outras são ejetadas em velocidades incrivelmente altas. Alguns buracos negros podem ter sido formados de uma maneira diferente. Os primeiros estágios do nosso universo foram, para dizer o mínimo, bastante caóticos. Ele tinha altas temperaturas e pressões e estava em um estado que moldou todo o cosmos. Sob as condições certas, qualquer velho fragmento de gás pode ter se encolhido para se tornar um buraco negro, que pode ter muitos tamanhos diferentes, de algo que pesa alguns quilos até massas gigantes como milhares de sóis, além dos intermediários. Eles não são realmente pretos, e sim áreas com forte gravidade, sendo que nada consegue escapar ao entrar. E se alimenta de radiação eletromagnética, como luz e partículas espaciais. Como estão consumindo matéria o tempo todo, emitem um brilho escuro. A Terra não está tão perto da borda inóspita do Sistema Solar. Somos o 6º planeta. Os cientistas fizeram um mapa 3D muito legal dele, no qual podemos ver a aparência da borda. Demorou 13 anos para projetá-lo. A fronteira é chamada de heliosfera externa. Ela marca a área no espaço onde o vento solar, que é o fluxo de partículas carregadas que nosso Sol emite, é desviado e envolto pela radiação que vem da região vazia, além do nosso Sistema Solar. A camada interna da heliosfera é onde o Sol e os planetas têm uma forma aproximada de uma esfera, enquanto a externa não é tão simétrica. Essa simetria acontece porque nossa estrela está se movendo pela galáxia e passa por atrito com a radiação à sua frente.